Valeu! Fala galera, tudo bem? Sou a professora Estela e nós vamos para mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo qualquer, beleza? Para falar de trigonometria no triângulo qualquer, na aula de triângulo retângulo a gente falava sobre o SOHCAHTOA, que a gente tinha as regras específicas de seno, cosseno e tangente. Agora hoje a gente vai aprender a lei dos senos e a lei dos cossenos. Primeira coisa que eu preciso que vocês aprendam para a gente fazer a parte de lei dos senos ou lei dos cossenos, tanto faz, é vocês saberem montar um triângulo. Então, assim, informações que a gente tem para um triângulo. Sempre a gente vai ter, isso vocês vão ver na aula de geometria, mas a gente usa muito em trigonometria. Teremos os vértices, ângulos e lados. Isso é fundamental para montar um triângulo, certo? Então, assim, toda vez que a gente for montar um triângulo, independente da letra que a gente usar, a gente vai usar letras maiúsculas para vértices, letras maiúsculas com acento circunflexo para o ângulo e letras minúsculas para os lados. Então, por exemplo, se eu nomear aqui como lado A, deixa eu pegar aqui uma cor de cada. Se eu nomear ali como lado A, aqui como lado B e aqui como um lado C, são 3 letras maiúsculas para vértices. Correspondente a esse vértice A, eu tenho o ângulo A, que ele é com acento circunflexo. Então, ó, vértice A, ângulo A, lado A. Vértice B, ângulo B, lado B. Vértice C, ângulo C, ângulo C, lado C. Ah, professora, se eu quiser chamar de coração isso daqui, cara, se chama de coração maiúsculo aqui, coração com acento circunflexo aqui e coração minúsculo aqui. Você pode chamar o que você quiser, mas tem que seguir essa regra. Então, aqui, quais são os meus vértices? Os meus vértices são com letra maiúscula, A, B e C. Os meus ângulos são A, B e C. E os meus lados são A, B e C. Beleza? A regra da lei dos senos, ela é bem simples. Prestem atenção, se eu estou falando lei dos senos, eu vou precisar falar de senos e não de cosseno. O que acontece? A regra da lei dos senos diz o seguinte: se eu pegar um lado A e dividir pelo seno do ângulo A, isso é igual que um lado B dividido pelo seno do ângulo B, um lado C dividido pelo seno do ângulo C. Tá, e daí? Daí que eu vou montar isso dessa forma. Um lado A, por exemplo, sobre o seno de A. Então, ó, o meu lado A. Quem que é o meu lado A? É essa medida aqui, ó. O meu lado A dividido pelo seno do meu ângulo A. É igual ao meu lado B divididos pelo seno do ângulo B, que é igual ao meu lado C dividido pelo seno do ângulo C, que é igual a 2 vezes o raio. Isso daqui é a lei dos senos. Vocês têm que decorar. Lei dos senos. A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C, que é igual a 2R. Quem é esse R? O R é o raio da circunferência circunscrita num triângulo. Outra coisa que vocês vão aprender ali em geometria plana. O que quer dizer uma circunferência circunscrita num triângulo? Quer dizer que, dado um triângulo qualquer, eu vou pegar, quando uma figura está circunscrita, é porque ela está dentro de um círculo. Então, assim, se eu traçar uma circunferência, vai pegar os 3 vértices dela, e o centro dessa circunferência é exatamente o encontro das mediatrizes. Quem são as mediatrizes? Eu tenho essa mediatriz, e eu vou traçar uma reta para cá. Essa mediatriz do triângulo, traçar uma reta para cá. E essa mediatriz do triângulo, e traçar uma reta para cá. O encontro das 3 mediatrizes é exatamente o centro da minha circunferência. E se eu pegar desse centro da circunferência até, do centro até qualquer borda da circunferência,
eu tenho raio. Tá, e para que me serve essa informação? Para eu encaixar na fórmula. Vai ter vezes que vocês vão ter algum valor desses daqui e você pode utilizar o raio se ele disser que o teu triângulo está circunscrito e te der a medida do raio. Como é uma igualdade, você sempre vai trabalhar com duas partes para você trabalhar com a igualdade. Então, certo dizer que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. E também é certo dizer que B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C. Então, quer dizer que A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C. Certo? E eu posso dizer, pegando duas partes dessa, eu posso inverter da forma que eu quiser, desde que eu mantenha cada parte da igualdade, certo? Por que eu vou trabalhar com a lei dos senos? Quando eu tiver três informações e pelo menos uma delas, das três informações do meu triângulo, for um ângulo. Então, por exemplo, nessa figura aqui, vou fazer de vermelho. Nessa figura aqui, eu tenho um triângulo qualquer, não é um triângulo retângulo, não posso aplicar o soca à toa. Eu tenho um triângulo qualquer, onde eu tenho uma medida dele que me diz que vale 8, uma medida que eu tenho que descobrir, eu tenho um 45 graus e 30 graus. Poxa, que fórmula que eu vou usar? Lei dos senos. Por quê? Porque eu tenho três informações e pelo menos uma das informações dele é um lado. E outros dois são ângulo, beleza? O que eu preciso? Aqui, eu não estava fazendo A sobre seno do ângulo oposto, C sobre seno do ângulo oposto, B sobre seno do ângulo oposto, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se eu tenho 8 sobre seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto? 30. Seno de 30. É igual... Agora eu vou pegar outra parte. X sobre seno de 45. Veja que esse é o ângulo oposto e esse é o ângulo oposto. A gente sempre trabalhou com um lado e o ângulo oposto. E agora? Agora você faz a matemática básica que a gente sabe. Quanto que vai dar isso daqui? 8 sobre, na minha tabela, seno de 30, meio. X, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Professora, como que eu sei que é seno? Cara, porque é a lei dos senos. Se não fosse lei dos senos, seria cosseno daí. Entendeu? Lei dos senos, nós vamos usar só seno. Beleza. Tenho uma igualdade. Duas partes e uma igualdade. O que eu posso fazer? Passo para o outro lado, divido os dois lados por 2, faço o que vocês quiserem. Desde que mantenha a igualdade. Eu vou passar isso aqui para o lado de cá multiplicando e passar isso que está dividindo para o outro lado multiplicando também. Vai ficar 8 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a x vezes 1 sobre 2. Pela regra da multiplicação de fração, eu posso dizer que se isso daqui está multiplicando, é de baixo pelo de baixo e de cima pelo de cima. Então, é certo eu dizer que é 8 vezes raiz de 2 sobre 2. E aqui, x vezes 1 sobre 2. Posso dividir os dois lados por 2. Se eu dividir por 2 desse lado e dividir por 2 desse lado, me sobra quem? 8 vezes raiz de 2 é igual a x vezes 1, x. Portanto, a minha medida x é igual a 8 vezes raiz de 2. Pronto! Descobri a minha medida do meu lado. Fechou? Um exemplo de lei dos senos, então. Um exemplo super simples. Eu vou postar para vocês uma lista que vão ter exemplos mais difíceis. Mas vejam que a mecânica dele é a mesma. Lei dos cossenos. Já sabemos montar um triângulo. Veja que aqui eu segui o mesmo padrão, mas se eu quisesse mudar a ordem das letras, eu posso também. Desde que aqui vai estar a letra com acento circunflexo e a letra minúscula. Tem que seguir esse padrão. Montei o meu triângulo. Para eu falar de lei dos cossenos, a gente vai trabalhar com 3 lados e um ângulo. Vejam só, vocês vão ter que decorar essa fórmula. E vocês também têm que decorar. Então, lei dos senos tem que saber decor e a lei dos cossenos também.
A lei dos cossenos ela é mais difícil de ser lembrada. Porém, quando a gente monta ela, a gente monta olhando o triângulo. Se você montar ela pensando no triângulo, ela é mais fácil. Por exemplo, se eu quero descobrir quanto vale o meu ângulo B, eu não sei quanto vale o meu ângulo B, o que eu vou ter que fazer? Se eu for falar do ângulo B, então eu tenho que começar a minha fórmula pelo lado A. Esse exemplo aqui eu estou procurando, por exemplo, eu estou falando do cosseno do ângulo A, então eu começo pelo A. Nesse aqui eu vou falar sobre B, então eu vou começar com B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? É o meu lado. Bzinho ao quadrado, deixa eu fazer com o mesmo formato de B. B ao quadrado é igual aos outros dois lados que eu não citei. Se eu falei B, falta A e C. Também ao quadrado. A ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza, professora? Aqui parece fórmula de Bhaskara. Não, não é fórmula de Bhaskara. Pitágoras. Parece Pitágoras. É Pitágoras? Até aqui sim. Mas agora, para eu continuar na lei dos cossenos, eu vou colocar um menos. Menos quem? Menos as duas pessoas, os dois lados, os dois caras que eu não estou interessada. Se eu estou interessada em B, os dois caras que eu não estou interessada é A e C. Então, é menos 2 vezes A vezes C. Vezes o cosseno de quem eu estou interessada. O cosseno do ângulo B. Então, vejam. Lado B ao quadrado é igual ao lado A ao quadrado, lado C ao quadrado, menos 2 vezes o lado A vezes o lado C. Vezes o cosseno do ângulo que eu quero, que é esse daqui. Então, beleza. Aqui eu tenho pro ângulo B. Aqui eu já fiz pro ângulo A. E agora vamos fazer de verde pro ângulo C. Pro ângulo C, então se eu quero saber do ângulo C, eu vou falar o lado C. C ao quadrado é igual aos outros dois caras que me sobram, A e B. A ao quadrado mais B ao quadrado. Menos 2 vezes os dois caras que eu não estou interessada, A e B. Vezes o cosseno de quem eu estou interessada, C. Pronto! Tenho as 3 fórmulas montadas, para A, para B e para C. Ah, mas sempre vai ser A, B e C, professora? Não, pode ser qualquer coisa aqui. Pode ser a árvorezinha que a gente falou, a estrelinha, o coração, Britney Spears, qualquer coisa pode estar aqui. Desde que vocês trabalhem pensando, se eu estou falando deste ângulo, eu vou começar por esse lado. Se eu estiver falando deste ângulo, começo por este lado. Se eu estiver falando deste ângulo, começo por este lado. Exemplo, no nosso exemplo, a gente tem 2 lados, um ângulo e um lado que eu preciso descobrir, beleza? Quem que é esse lado que eu preciso descobrir? Cara, é por quem eu vou começar. Se eu vou falar deste ângulo, lembra que quando a gente falava deste ângulo, nós começávamos por essa letra? Se eu vou falar deste ângulo, eu começo por essa letra. Quem é a letra? A letra X. X o quê? X ao quadrado é igual aos outros 2 caras que eu não conheço, que eu não tô falando, que é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza, falei dos 2 caras. Menos, pela regra, 2 vezes os 2 caras de quem eu não estava falando, 3 e 4. 3 e 4. Vezes seno ou cosseno? Lei dos cossenos, portanto, cosseno. Cosseno de quem? Do ângulo do cara que eu estava falando. Se eu estou falando de X, o ângulo que eu estou falando é 60. Beleza? Matemática, galera. X quadrado é igual 3 quadrado, 9. 4 quadrado, 16. Menos 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Vezes
o cosseno de 60. Ah, já posso resolver já, mas eu esqueci. Então, vou continuar repetindo ali de baixo. X quadrado é igual a 25 menos... Posso fazer menos 24 depois vezes o cosseno? Não. Regra. Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Eu já somei aqui porque esses dois eram uma soma. Mas, tipo, eles são independentes. Primeiro tem que resolver tudo que é multiplicação. Quem é cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. 24 vezes 1 sobre 2. Primeiro essa parte, deixo 25 aqui. X quadrado é igual a 25, repete, menos 24 vezes 1, 24, divididos por 2, 12. X quadrado é igual a 25 menos 12, que vai dar... Ah, eu já tinha escrito isso. Que é igual a 13. Então, x quadrado é igual a 13. Beleza? Era isso que eu queria saber? Não, eu não quero o valor de x quadrado, eu quero o valor de x. Então, passo o quadrado para o outro lado. X é igual a raiz de 13. Prontinho. Beleza, galera? Vou postar a lista para vocês. Beijo, me liguem.